muito bem-vindo, muito bem-vinda à TV Bellinzone. Eu sou o Filipão, sou consultor técnico em tintas e você está assistindo ao meu quadro Por Dentro da Lata. Esse é um quadro onde todas as quintas-feiras nós entramos com conteúdos novos, eu juntamente com os meus colegas ligados a pinturas, os embaixadores da pintura dentro da TV Bellinzone, onde nós entramos com vários conteúdos diferenciados a respeito de tintas, ligado a nenhuma marca X, Y, Z. Não, nós falamos tinta na raiz mesmo, nós vamos entender produto sem ter que puxar a sardinha para nenhum lado. Então essa é a TV Bellinzone e eu te convido para assistir aos nossos treinamentos, às nossas playlists, não somente de tintas, mas de vários conteúdos muito interessantes que nós temos dentro da TV Bellinzone, vários conteúdos ligados a tratamento de superfícies, pisos, parte de limpeza, empreendedorismo, quer dizer, enfim, uma infinidade de conteúdos muito interessantes para você que está interessado aí no mundo da construção civil, no mundo da pintura, ou até mesmo para cuidar da sua casa, para cuidar da sua família, para cuidar do seu dia a dia. Entre aqui dentro da TV Bellinzone, vem com a gente. Se você não é inscrito, se inscreve aí, dá uma curtida no nosso canal, dá uma curtida no nosso conteúdo, compartilha. Qualquer dúvida, põe nos comentários aí que a gente responde para você, tá bom? No treinamento de hoje, eu vou começar o segundo módulo do treinamento de fundos e seladores. Então, ó, se você não assistiu o primeiro módulo, para por aí, dá uma parada e volta lá para assistir o primeiro módulo do treinamento de fundos e seladores, onde nós falamos a respeito desses produtos tão importantes nos sistemas de pintura. Olha só como eu estou sendo bem enfático, né? Tão importantes nos sistemas de pintura, e realmente o são, tá? Então, volta lá, assiste o módulo 1, depois você volta aqui e finaliza o módulo 2 comigo, tá? É um conteúdo bem legal, bem interessante e talvez você até mude um pouco os conceitos que você tem a respeito de fundos e seladores. Você passe a dar um pouco mais de importância a esses complementos de pintura que são extremamente importantes e fazem parte do dia a dia do pintor, do dia a dia de uma obra, tá? Então vamos dar continuidade no módulo 2, falando de fundos e seladores. E falando primeiramente dos tipos de fundos e suas funções. Então, só recapitulando um pouco lá atrás no módulo 1, eu falei que os fundos e seladores são os alicerces da pintura. Tem várias funções: uniformizar a absorção, selar, melhorar a cobertura da tinta, melhorar o rendimento da tinta e por aí vai. Então, eles são a parte fundamental, eles são extremamente importantes, tão ou mais importantes do que a própria tinta que você vai utilizar. Então quer dizer que na hora de você comprar uma tinta, se eu estou recapitulando o nosso treinamento, o nosso módulo 1, na hora de você comprar uma tinta, presta bem atenção no fundo ou no selador, nos complementos que você vai utilizar. Não economize nessas horas, tá? Não é interessante economizar quando a gente fala de fundos e seladores, porque você pode ter um prejuízo a curto, médio ou longo prazo, mas com certeza esse prejuízo vem. Procure utilizar sempre fundos e seladores, quer dizer, complementos de uma mesma marca, quer dizer, você comprou a tinta da marca X, procura utilizar os complementos também da mesma marca X, tá? Não mude de marca. Por quê? Porque as marcas, elas trabalham com seus complementos devidamente testados para os seus próprios produtos. Então, quer dizer, aquela tinta da marca X, ela foi testada em cima daquele fundo e daquele selador da marca X também, amplamente testado. Então, procura não comprar ou não variar as marcas de complementos em relação às marcas dos produtos de acabamento. Isso não é uma economia muito boa, tá bom? Então, vamos falar dos tipos e funções dos fundos e seladores. Primeiro, selador acrílico, puxa vida, gosto muito desse produto. Selar, uniformizar a absorção, melhorar a aderência e ajudar na cobertura das tintas, massas e texturas em superfícies de alvenaria, novas, reboco, massa grossa, massa fina, bloco de concreto, etc. Tem mais uma função aqui que eu acabei não colocando, que é melhorar o rendimento também, né? Não só melhorar a cobertura, né? Mas também melhorar ou aumentar o rendimento da tinta. Olha só quanta coisa faz o selador acrílico, né? Ele tem essa função de selar,
uniformizar a absorção, melhorar a aderência, melhorar o rendimento da tinta e ajudar na cobertura de tintas, massas, texturas em superfícies de alvenarias novas, ok? Nova. Esse fundo não serve para reboco antigo, para repintura, não serve para nada disso. Fiz o reboco, fiz a argamassa, tem um bloco de concreto, tem uma superfície de concreto novo, está curado, está perfeito, beleza, entro com uma demão de selador acrílico e depois eu venho com a massa ou com a tinta, dependendo do meu sistema de pintura. O selador acrílico, ele é branco, ele vem pigmentado na cor branca, justamente para melhorar o poder de cobertura das tintas, tá? Além disso, é um produto extremamente rico em cargas, extremamente rico em pó. Porque esse pó que vai misturado dentro da formulação do selador acrílico, ele tem a função de penetrar na porosidade da superfície e selar e uniformizar a absorção da tinta que você vai aplicar depois. Por isso que é um produto extremamente rico em cargas e essas cargas são de cor branca, tá? Melhorar a aderência, quer dizer, ele faz uma ponte ali entre a superfície e a tinta, né? Uma ponte de ancoragem, de aderência sobre essa superfície. E cobertura e rendimento e por aí vai. Superfícies, reboco, massa grossa, massa fina, blocos de concreto, etc. Esse produto ele não pode ser aplicado em massa acrílica, massa corrida, gesso, repintura, nada disso, tá? A função dele a função e a utilização desse produto é aplicar em superfícies de alta absorção e novas. E daqui de novo vou bater nessa tecla. Reboco, massa grossa, massa fina, blocos de concreto e por aí vai. Você tem uma superfície de alvenaria, ela tem alta absorção e ela é nova? Selador acrílico. Ah, Filipão, mas eu não quero usar o selador, posso usar a tinta direto? Pode. Você pode usar a tinta como seladora dela mesma. Só que o gasto que você vai ter é muito maior. Por quê? Porque a tinta ela não tem o mesmo poder de selamento do que um selador acrílico. Então, para selar numa superfície nova, por exemplo, com o selador acrílico, você gastaria uma demão para selar. Com a tinta é capaz de você gastar 2 demãos facilmente somente para selar essa superfície. E a tinta, normalmente, ela é mais cara do que o selador acrílico. Então, não compensa. Você vai ter mais mão de obra, você vai ter mais gasto de material. Então, não dê preferência à tinta como selador. Use sim o complemento adequado, que no caso seria o selador acrílico, tá bom? Depois nós temos o fundo preparador. Qual que é a função, quais são as funções do fundo preparador? Aglutinar partículas soltas em superfícies de alvenaria, reboco, gesso, fibrocimento, caiação, calcinação. Reestrutura a base, evitando soltura de partículas e posterior soltura do acabamento. O fundo preparador, ele veio revolucionar muito e veio facilitar muito, principalmente a vida do pintor, quando nós falamos de fundos, né, de complementos. Por quê? Quando ele foi criado lá atrás, no começo da década de 90, se não me engano, o final da década de 80, não lembro bem, ele foi criado, ele era a base de solvente, ele era a base de resina alquídica, ele tinha um cheiro horroroso, então a utilização dele era muito pouca, as pessoas não queriam utilizar aquele produto porque ficava um cheiro dentro de casa muito forte. Depois desse produto ele teve um avanço de formulação e ele foi desenvolvido com resinas acrílicas base água, e aí o seu uso começou a evoluir e a expandir bastante. O fundo preparador, como eu disse, é um grande aliado na pintura, porque a função dele não é formar filme como o selador acrílico. No caso, o selador acrílico, ele forma uma película branca. O fundo preparador não. O fundo preparador, ele penetra na superfície, ele pode penetrar até 2/3 da espessura dessa superfície, ou até mais, dependendo da diluição e da espessura dessa superfície. Ele pode penetrar nessa superfície e lá dentro ele vai dar o que a gente chama de uma resinada, vai dar uma estruturada em todas as partículas que estão soltando ou que estão se desprendendo entre si. Isso acontece muito em superfície de reboco fraco, onde você tem aquele reboco cujo traço está inadequado, é um traço muito rico em areia, ou então ele está exposto ao tempo, sol e chuva, por muito tempo, então ele está desestruturado. O fundo preparador vai lá e reestrutura ele, dá uma base forte
para esse reboco. Também o fibrocimento, que tem por características próprias soltura de partículas, não somente superficiais, mas internas também. Com o tempo, calor e frio, dilatação e contração, ele vai soltando partículas. O gesso, da mesma forma. Caiação, que é aquela superfície caiada ou resíduos de cal na superfície, também solturas de partículas. E calcinação. O que é calcinação, para quem não sabe? Calcinação é a degradação do filme da tinta. Então imagina que você tem uma tinta acrílica exposta, uma tinta acrílica fosca, exposta há mais de 5, 6, 10 anos na superfície e já recebeu muito sol, muita chuva, muito sol, muita chuva. A resina, que é o que dá estrutura para a tinta, ela vai desaparecendo, ela vai se desfazendo até sobrar somente o pó, que são as cargas da tinta, as cargas e os pigmentos. E aí você vai ter uma base não sólida, não coesa, para você poder aplicar uma tinta de acabamento. Aí entra o fundo preparador, que vai reestruturar essa tinta calcinada para você poder aplicar a tinta de acabamento de novo. O fundo preparador, ele não tem cor, ele é transparente, ele é cristalino. Quando você abre a lata, ele parece um leite, né? Parece uma água esbranquiçada, um leite, parece uma água mesmo. Só que não se espantem com aquilo, não está errado, o produto não está mal feito, nada disso. Ele é daquela forma mesmo, ele tem que ser assim, bem fluido, bem líquido, justamente para penetrar o mais fundo possível na superfície. E lá dentro que ele vai fazer a função. Ele não pode formar filme, ele não pode formar película. Então tem que ficar muito atento à diluição desse produto para determinado tipo de superfície. Quanto mais fechada for a porosidade da superfície, maior diluição esse produto vai ter. Por exemplo, se eu tiver uma superfície de reboco para utilizar o fundo preparador, a diluição vai ser menor. Eu vou diminuir a diluição, por quê? Porque o reboco tem alta absorção. Se eu tiver gesso ou fibrocimento, já tem que aumentar a diluição, porque a porosidade é menor. Se eu tiver caiação, né, ou calcinação, também eu tenho que aumentar essa diluição, porque a porosidade também é menor. Tá? Então, o ajuste de diluição do fundo preparador é muito importante na hora de utilizá-lo. Por isso, preste bem atenção nas informações da embalagem, preste bem atenção no que diz o rótulo do fabricante a respeito de diluição do fundo preparador, ok? Então ele reestrutura a base, evitando soltura de partículas e posterior soltura do acabamento. Muita gente me pergunta, mas Filipão, o fundo preparador ele ajuda na parte de eflorescência, na parte de carbonatação da superfície? Por exemplo, se eu tiver um reboco e eu não puder esperar os 30 dias, eu já posso, uma semana, 5 dias, uma semana, eu já posso aplicar o fundo preparador e ele vai neutralizar essa característica? Não, ele não tem essa função, tá? Ele não é um neutralizador alcalino, ele não vai fazer isso, tá? Ele pode te ajudar por um tempo maior, porém não vai resolver o problema. Você vai ter problema aí de eflorescência mais cedo ou mais tarde. Então não use o fundo preparador como um neutralizador de alcalinidade por causa da cura do reboco. Não, ele é um aglutinador de partículas. Basicamente é isso, essa é a função do fundo preparador. Zarcão é um fundo antióxido com atuação por barreira, usado em superfície de metal ferroso novo ou sem ferrugem, tá? Pode ser ferro, né, ou aço ou carbono, novo ou sem a presença de ferrugem. Então o Zarcão, todo mundo conhece, é aquele fundo laranja, né, que o pessoal aplica em superfície de metal para evitar a ferrugem, mas tem um grande erro quando se fala de Zarcão, né? Quando você fala que o Zarcão é um fundo antióxido, ele realmente é. Só que o sistema de proteção dele depende da tinta aplicada. O que isso quer dizer? Por isso que eu coloquei aqui, ó, atuação por barreira. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você deixar o Zarcão exposto a sol e chuva, tenho aqui um portão enferrujado, vou fazer uns retoquezinhos de Zarcão aqui, aí depois lá na frente eu pinto. Maior erro que você pode fazer. Por quê? Porque o Zarcão é fosco, o Zarcão é poroso, ele vai deixar passar a umidade, essa umidade ela vai continuar, ela vai recomeçar o processo de oxidação. Por isso que eu falei que o Zarcão é por barreira, ele depende de um esmalte aplicado sobre ele, ou de uma tinta óleo, de um esmalte, ou do esmalte base d'água, seja o que for,
para evitar que haja passagem de umidade pelo seu filme, tá? Ele, como eu falei, ele é laranja, ele é à base de solvente, ele é diluído com água rasa normalmente, e aplicado em uma demão nos pontos onde você tem exposição do metal. Esse metal ferroso, como eu disse, novo ou sem ferrugem. O Zarcão não serve para aplicar em superfícies enferrujadas, tá? Existem tintas de dupla função. Existem tintas no mercado onde você tem a função anticorrosiva, que não é a base de óxido de ferro, como é o Zarcão, é a base de cromato de zinco, é outro tipo de proteção anticorrosiva. São tintas de dupla função, aonde você sim pode aplicar diretamente em cima da ferrugem, que ela vai sanar o processo de oxidação, ela vai travar, ela vai parar o processo de oxidação. O Zarcão não, tá? O Zarcão é um fundo por barreira que depende realmente da tinta de acabamento sobre ele, ok? Fundo para madeira, base d'água ou base solvente. Ele tem a função de selar e uniformizar a absorção, melhorar a aderência e cobertura também, eu não pus aqui. Melhorar a aderência, ajudar na cobertura e rendimento, é que eu não pus aqui, de tintas e massas, tá? Então, o fundo para madeira, os fundos para madeira, tanto base d'água ou base solvente, eles têm função semelhante ao selador acrílico. Eles servem para selar e uniformizar a absorção das tintas de acabamento. Eles também são na cor branca, então eles ajudam na cobertura da tinta de acabamento que você vai aplicar, como também eles ajudam no rendimento da tinta que você vai aplicar sobre essas superfícies, tá? Então é um produto para ser aplicado em superfícies de madeira, madeiras novas ou madeiras onde você teve uma remoção de tinta, elas estão em perfeito estado, devidamente lixada, você entra novamente com o fundo para madeira, seja base água ou base solvente. Como a madeira é um material mais absorvente, né, do que o metal, bem mais absorvente que o metal, mas menos absorvente do que o selador acrílico, ele também recomenda-se um fundo de selamento, né? Sobre madeira também recomenda-se um fundo de selamento, justamente para fechar essa porosidade da madeira e você ter todas as funções ou as melhorias do seu sistema de pintura, como existe aqui também no selador acrílico, tá? Então este fundo, você tem ele à base de solvente, à base de água rasa. No caso do selador acrílico, você tem ele somente à base d'água, e você tem essa função de escolher ou base de solvente ou a base d'água para utilizar em sua superfície de madeira, para ter essas funções como eu falei. Seladora para madeira. Sela, uniformiza a absorção, melhorar a aderência em madeiras quando usados esmaltes ou vernizes. Também pode ser usado como acabamento. A seladora para madeira, ela é um produto muito antigo, é muito usado por indústrias moveleiras, por exemplo, que querem um produto que dupla função, onde você sela e já dá o acabamento e já pode entregar o móvel pronto. Mas entenda-se que a seladora é a base de nitrocelulose, utiliza uma resina nitrocelulose e essa resina ela é sensível à água, principalmente à umidade. Por isso que a seladora só pode ser utilizada em áreas internas. Quando você põe, por exemplo, um copo em cima de um móvel com seladora, esse copo está úmido, né, umedecido com água, você percebe uma mancha esbranquiçada, tá? Então a seladora ela é sensível à umidade, mas ela tem uma função muito boa de selamento. Ela sela e uniformiza a absorção, como eu falei aqui, e melhora a aderência de vernizes. Como ela é transparente, a seladora ela não tem cor, a seladora para madeira ela é transparente e te entrega um acabamento de fosco ou acetinado, depende da diluição que você utiliza. Ela tem uma função muito boa quando você utiliza vernizes. Ela serve como fundo para vernizes em áreas internas e também serve como fundo para esmaltes também, ok? Então a seladora para madeira ela tem uma variação muito grande de diluição, ela pode diluir de 50 até 150, 200%, dependendo do fabricante, dependendo do produto que você está utilizando. E normalmente esse produto, essa seladora, ela é diluída com thinner, ela não utiliza nem água nem água rasa. A seladora, a resina nitrocelulose, tem uma diluição feita com thinner, ok? Bom, vamos em frente. Agora, o que não é recomendável para fundos e seladores? Pigmentar o selador acrílico para economizar na tinta. Filipão, posso pigmentar o selador acrílico? Vou fazer vamos dar um tom aqui, vou
Vou pintar a parede de camurça. Posso colocar umas bisnagas para chegar no tom camurça no selador acrílico para poder economizar na tinta? Quer dizer, em vez de dar duas demãos, eu dou uma só de tinta e uma de selador? Gente, não pode. Por quê? Porque o selador acrílico é um produto extremamente rico em carga, extremamente rico em pó. Ele tem pouca resina na composição. Por quê? Porque é um produto para ser aplicado em superfícies de alta absorção. Então, a aderência do selador acrílico, ela se dá por deposição, quer dizer, penetração nas ranhuras e nas porosidades, e também se dá pela resina que ele tem na composição. Mas essa resina é muito pouca para você poder colocar pigmentos e chegar numa cor. Esses pigmentos eles vão estar flutuando lá dentro do selador, eles vão estar nadando lá dentro, eles não vão ter aonde se fixar, eles não vão ter aonde se segurar, e desbotamento, manchamento, manchas de escorrimento podem acontecer, inclusive quando você estiver aplicando a demão de tinta sobre ele. Então evita utilizar pigmento bisnaga em selador acrílico para fazer uma economia em tinta de acabamento. Não, aplique ele branco mesmo e depois aplique pelo menos 2 demãos de tinta de acabamento, ok? Não remover partes soltas antes do selador acrílico. Selador acrílico não é fundo preparador, tá? Ele não tem função de aglutinar. Então, se você tem um reboco lá que tem aquelas partículas de areia, mesmo que sejam muito pequenininhas, que estão soltas na superfície, não aplique o selador acrílico sem dar uma raspada, sem passar uma lixa, né? Sem dar uma limpada. Não é tão difícil tirar aquelas partículas soltas, tá? Então passa uma lixa grossa ali, dá uma boa escovada para tirar aquelas partículas soltas, porque o selador acrílico, ele não tem a função do fundo preparador de aglutinar. Ele é um selador. Então aquelas partículas vão continuar soltas. Além de piorar o seu acabamento, você pode ter um problema de soltura, de descascamento posteriormente. Aplicar o selador acrílico em massas, repintura e gesso drywall. Não. Filipão, posso aplicar o selador acrílico em massa acrílica? Não. Posso aplicar em repintura? Piorou. Gesso? Piorou. Não tem essa função. Por quê? O selador acrílico, lembra, eu falei lá atrás, o selador acrílico, ele precisa ser aplicado em superfícies de alta absorção, que você tenha porosidade suficiente para que ele seja absorvido. No caso de massas acrílicas ou massas PVA, ou no caso de repintura ou gesso, a porosidade é muito pequena, os poros são muito pequenos, então não vai ter condição do selador acrílico ser absorvido. Por isso que o seu poder de aderência sobre essas superfícies de massas, repintura e gesso é muito pequena. Você corre o risco de desplacar da superfície e posteriormente, logicamente, vai desplacar a tinta que você vai aplicar sobre ele. Quando você aplica o selador nesse tipo de superfície, você literalmente derruba o poder de aderência do produto, tá? Porque o poder de aderência do selador acrílico ele se faz, novamente, através da porosidade, de deposição do material na porosidade, como também através da resina do produto, tá? Então é uma dupla função de aderência. Quando você aplica sobre massa e repintura, você derruba completamente o poder de aderência de porosidade. E aí sobra para a resina aderir sobre esse produto. E ela não vai fazer esse papel sozinha. Então não utilizem sobre esse tipo de superfície, tá? Deixar o selador acrílico exposto às intempéries. Piorou. Muita gente acha que selador acrílico é tinta. Não é. Filipão, eu sempre falo assim, dessa forma, Filipão isso, Filipão aquilo, porque muita gente me pergunta mesmo, por quanto tempo eu posso deixar? Posso deixar o selador acrílico por quantos meses exposto? Zero. Você vai pintar selador e tinta, já se prepara para fazer o sistema completo, não tem que ficar exposto ao tempo. O selador acrílico ele não tem características de resistência a intempéries na sua formulação, ele não foi feito para isso, ele não foi feito para ficar exposto ao tempo. Como eu falei logo atrás aqui, um pouquinho anteriormente, ele tem muito pouca resina. Então você tem sol e chuva direto em cima dele ali, e ele vai começando a se desprender. E a partir do momento que ele vai se desprender, você vai ter que entrar com fundo preparador para reestruturar o selador acrílico para você pintar aquela superfície. Então não deixe ele exposto. Se programe para fazer o sistema de pintura completo, que é o fundo e a tinta de acabamento. A palavra selador não é mágica, eu coloquei isso aqui até em letra
em letra itálica aqui, porque é exatamente isso. O selador, a palavra selador não é mágica. Muita gente acha, selador, olha que força que tem, né? Eu vou usar um selador, olha a força que tem a palavra. Mas não é, o selador é apenas um nome de um produto para as funções que eu falei anteriormente. Ele não tem características de super-herói ou características mágicas para resistir a intempéries ou para fazer funções que ele não foi feito para fazer. Tá? Então cuidado com a utilização do selador acrílico. Misturar fundo preparador na tinta. Esse é um outro que eu acho muito engraçado. Né? O que eu faço? Eu misturo fundo preparador na tinta, que ela vai ficar muito mais forte, muito mais resistente. O que você está fazendo misturando selador acrílico, fundo preparador na tinta? Você está adicionando uma resina. Tá? Só que não é a mesma resina da tinta. A resina, apesar de ser uma resina acrílica do fundo preparador, é uma resina com nanopartículas, é uma resina formulada diferentemente do estireno acrílico, que é a resina utilizada nas tintas de acabamento. Então são duas resinas que vão meio que se confrontar entre si. Elas são miscíveis, sim, porque são à base d'água, porém as suas moléculas não se fundem. Quer dizer, você não tem um fechamento, uma reticulação. A palavra técnica é reticulação. Você não tem uma reticulação do filme perfeita com a utilização dessas duas resinas. Você não vai ter uma resina melhorada, ao contrário, você vai ter uma resina piorada. Então misturar fundo preparador na tinta é o maior erro e pode procurar qualquer fabricante, nenhum vai indicar você fazer isso. Então não inventa moda, não mistura fundo preparador na tinta, que você vai gastar dinheiro e você vai perder poder de cobertura da tinta e poder de coesão da resina, tá bom? Evita esse tipo de coisa. Aplicar fundo preparador sobre massas de qualidade. Essa é uma discussão que eu tive em algumas lives, discussão no bom sentido, que eu tive em algumas lives a respeito da utilização de fundo preparador sobre massas de qualidade. Muitos pintores falam, não, eu só uso, quando eu vou pintar, aplico massa PVA, eu uso fundo preparador sempre. Tá? Mas massa de qualidade, massa boa, qualquer massa para melhorar. Ok. Tá errado? Não está errado, tá? Deixar isso bem claro, não está errado. Você vai estar selando a massa, você vai estar reestruturando a massa, ela vai te dar uma dureza maior, mas é necessário, uma coisa é estar errado, outra coisa é ser necessário. É necessário? Realmente precisa? Não. Se a massa for de qualidade, for uma massa equilibrada, com resinas, muito bem feita, a própria tinta faz esse papel. Tá? A própria tinta mais diluída, ela vai selar aquela massa, vai dar aquela estruturada na massa e você pode aplicar a tinta. Massas de qualidade, massas boas, você não precisa de fundos de coesão, fundos aglutinantes, você não precisa. Ela já vem equilibrada para receber a tinta. Agora, se você compra uma massa que custa R$10 o pacote, aí vem aqueles saquinhos plásticos, nada contra o saquinho plástico, mas normalmente essas massas são massas baratas, onde você não tem resina na formulação, aí sim você entra com fundo preparador. Mas eu faço isso por causa do pó que fica no lixamento da massa. Piorou, né? Tá com preguiça de remover o pó ali do lixamento? Remove o pó, porque você aplicar o fundo preparador para grudar aquele pó que sobrou sobre a massa do lixamento, você vai piorar o acabamento da tua tinta, você vai danificar o acabamento da tua tinta. Então, as massas elas foram feitas para serem lixadas, espanadas e utilizadas um pano úmido para você remover o excesso de pó. Elas foram feitas para isso. O fundo preparador vai te dar uma ponte para isso? Tá, pode ser que dê, porém você pode ter um problema depois com relação ao acabamento, pode ser ele fique meio rugoso por causa de presenças de pó, porque o fundo preparador, aquele pó que está superficial da massa, o que o fundo preparador vai fazer? Ele vai grudar ela sobre a massa e aquilo vai te danificar o acabamento. Então, errado não está, mas necessário também não é. Tá? Então essa é uma discussão muito grande. Eu, na minha opinião pessoal, em massas de qualidade, eu prefiro lixar, remover bem o pó e aplicar a tinta de acabamento diretamente, ok? Não ajustar bem a diluição do fundo preparador, isso é muito comum, tá? O pessoal vê ele bem aguado ali, vê ele bem líquido e fala, não, tá muito líquido, já vou mandar bala direto. Aí pega e aplica daquele jeito mesmo, ele vitrifica, ele forma um filme, ele fica plastificado na superfície e você vai ter que lixar ele para poder pintar. Então, cuidado, ajuste a diluição de acordo, eu falei isso lá atrás, né? Eu falei um pouco isso lá atrás,
ajusta a diluição do fundo preparador de acordo com o substrato que você tem. Não deixe de diluir, ele foi feito para isso. Mesmo parecendo uma água, mesmo parecendo bem líquido, ele foi feito para receber mais diluição, tá bom? Deixar o zarcão exposto ao tempo. Como eu falei lá atrás a respeito do zarcão, esse é um outro erro muito comum. O pessoal acha que zarcão ele vai resolver o problema sozinho da ferrugem, ele não vai deixar mais aparecer ferrugem, e na verdade isso não acontece. Como eu falei no slide anterior, o zarcão ele trabalha por proteção, com proteção anticorrosiva, mas por barreira. O que isso quer dizer? Precisa da tinta de acabamento do esmalte base d'água, do esmalte base solvente sobre ele, para poder ter essa proteção anticorrosiva, tá? Então não deixe o zarcão. Mesma coisa de deixar o selador acrílico exposto às intempéries. A mesma coisa, deixar o zarcão exposto ao tempo e deixar o selador acrílico exposto às intempéries. Não são fundos específicos para serem expostos ao tempo, ok? Então, aplicou o zarcão, aplicou o selador acrílico, pinte logo em seguida. Deixar o do fundo para madeira exposto ao tempo. Também não, a mesma coisa. Deixar o zarcão, fundo para madeira, selador acrílico exposto ao tempo, a intempéries, né? Não são produtos para isso. Pintou, aplicou o fundo, já vem aplicando a tinta de acabamento. Aplicar seladora para madeira em área externa. Não dá. Como eu falei anteriormente, ele é somente para interiores. Esse produto é extremamente sensível à umidade, à água. Então não utilize seladora para madeira em áreas externas. Ok? Bem, finalizamos o nosso treinamento de fundos e seladores. É um treinamento, para falar de fundos e seladores, é um treinamento bastante comprido, mas tem bastante conteúdo a respeito desse tema. Eu gosto de falar bastante a respeito dos alicerces da pintura, né? Das pinturas, que são os fundos e seladores. Eu quero agradecer você por ter nos assistido aqui até o final, e eu sempre gosto de finalizar minhas palestras, meus treinamentos com uma frase, que o que importa realmente está dentro da lata. Então, na hora de você escolher uma marca ou escolher um tipo de tinta, escolha um produto que tenha qualidade de produto mesmo, né? Hoje em dia a marca não é tão diferencial assim, não é um diferencial que vai te chamar tanta atenção. Então, independente da marca que você utilize, você tem aí quase 60 marcas, como eu falei anteriormente, você tem quase 60 marcas dentro do PSQ que são auditadas, que são classificadas com Super Premium, Premium, Standard e Econômico, que são produtos no mesmo nível de qualidade. Então, escolha a marca que você queira, mas entenda que em muitas marcas você tem qualidades, em muitas marcas que você talvez não conheça, você tem qualidades que te surpreendem. Ok? Obrigado por assistir aqui por Dentro da Lata, dentro da TV Bellinzone. Esse é mais um conteúdo do nosso canal. Todas as quintas-feiras estamos entrando com as Quintas do Pintor, então fica ligado na programação. Se você ainda não está inscrito, se inscreve, curte aí nosso canal, compartilha nosso conteúdo, chama os amigos para conhecer o conteúdo da TV Bellinzone, que é extremamente rico. Obrigado por assistir mais um treinamento e até a próxima.